Oi, aleluia, glória a Deus. Deus é bom e fiel, amém? Hoje eu venho aqui com mais uma palavra de Deus para os nossos corações, para a nossa meditação e para o nosso entendimento no Senhor, amém? Nós estamos caminhando para um tempo onde a palavra do Senhor ela tem sido diariamente manifestada e as profecias têm se cumprido. Nós estamos caminhando para o tempo da redenção. Estamos caminhando para um tempo em que todos nós cristãos esperamos com muita esperança, com muita alegria, que é o arrebatamento. Nós sabemos que daqui um tempo, não sabemos quando, mas sabemos que o nosso Rei, ele está perto, muito perto de nos buscar. Aleluia! Mas enquanto ele não busca, nós permanecemos na terra, dia após dia, lutando as nossas lutas, a luta dos nossos irmãos, orando em todo tempo uns pelos outros, e eu acredito que independente da denominação, todos nós estamos regozijando no Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Amém, querida? Hoje eu trouxe uma palavra para o seu coração. E eu quero dizer que antes de essa palavra penetrar no seu coração, ela também penetrou no meu coração. E a glória do Senhor e a graça do Senhor se faz presente aqui. Amém? Eu tenho falado muito sobre lutas e sobre dores. Por que que eu estou comentando, falando tanto sobre lutas e dores? Porque os dias são só de lutas e dores? Não, de jeito nenhum. Tem dias também que é bom, tem dias também que é alegres, tem dias também que nós salteamos e cantamos e regozijamos. Porém, todavia, a maior parte da humanidade tem padecido com muitas síndromes, muitas enfermidades, muitas doenças, doenças autoimunes, né? Doenças psíquicas, doenças na alma, doenças, né, no coração. O que é uma doença no coração? É uma falta de perdão, né? É um rancor, é uma mágoa, né? O que é uma doença da mente? São doenças que, por exemplo, uma síndrome do pensamento acelerado, né? Ansiedade, crises, né? Crises existenciais, entre outras crises, né? O que é uma doença da alma? É uma alma vazia, é uma alma que encontra-se sedenta de Deus, né? Então nós temos muitas vertentes, nós temos pessoas sofrendo em várias áreas, né, da sua vida. Tem pessoas sofrendo porque não tem dinheiro. Tem pessoas indo morar na rua, por exemplo, porque não tem dinheiro para pagar a sua renda, né? Também é um sofrimento. Pessoas que estão desempregadas, que as portas estão fechadas, também é um sofrimento, né? Então, nós temos muitas vertentes, muitas dores, muitos sofrimentos. São dias muito penosos, dias penosos, dias difíceis, né? Mas contudo, Cristo tem nos alertado para isso, porque a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, tem nos alertado, né? Amós 4:7 ou 7:4, se eu não me engano, fala a respeito disso, que o Senhor, ele
contaria para nós antecipadamente todas as coisas que viriam a acontecer, né? Porque ele não nos chama mais servos, mas amigos. Oh, glória! Glória a Deus, isso é muita intimidade, isso é coisa boa demais. E hoje, a palavra que eu trouxe aqui para nossa meditação é uma palavra linda de Isaías 53, né? Isaías foi um profeta, um grande profeta. O Isaías tem algumas religiões que até nos dias de hoje tem Isaías como um dos maiores profetas, né? E creem muito piamente em tudo que este homem disse a respeito do Messias. Amém? E a palavra de Isaías, em Isaías 53, diz assim, Isaías 53, 1. Se você tiver uma Bíblia e quiser pegar a sua Bíblia e marcar a sua Bíblia, sinta-se à vontade. Amém, queridos? Aqui neste canal, aqui neste lugar, nós vamos falar de tudo. Vamos falar de Bíblia, vamos falar de amor, vamos falar de Cristo, vamos falar da redenção, vamos contar testemunhos e vamos ir além. Nós vamos cumprir o chamado, exatamente como o Senhor quer e exatamente como Ele disse que devíamos fazer. Amém? Então vamos ler Isaías 53, 1, que diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos alegrasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um que... Vamos ler o 3 de novo para ficar bem claro sobre o que está escrito no 3? Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele nos e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Então foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura
com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Essa passagem, eu fiz questão de ler ela toda, porque essa passagem é maravilhosa. Isaías profetizou essa passagem da morte de cruz do nosso Salvador 8 séculos antes que o nosso Salvador colocasse os pés na terra. Porque, na verdade, no início, quando Deus criou os céus e a terra, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz façamos, Ele está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus disse a nossa imagem, Ele está dizendo a minha imagem e a imagem do Filho e a semelhança do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Senhor está falando desde Gênesis. Ele está falando aos nossos corações. Nós estamos vivendo dias tão sufocantemente difíceis e dias tão penosos que nós temos que quase ver o Cristo para que nós possamos acreditar e confiar na palavra dele. A Bíblia diz que lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fez. A Bíblia diz que o Senhor viria para resgatar a humanidade da sua perversidade. A humanidade, desde quando foi criada, ela tem sido rebelde, tem se rebelado contra o nosso Senhor e contra aquilo que Deus propôs, sobre aquilo que Deus quer, que é o plano original e perfeito dele para as nossas vidas. Ele está falando: ouçam a minha voz, ouvem a minha voz, ouçam os meus profetas e vocês vão prosperar. Vivam olhando para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo não pode ser a peleja. O alvo não pode ser a batalha. E aí nós lemos aqui em Isaías 53 o quê? Que ele padeceu. Se tem alguém que conhece de dor, que sabe o que é sofrer, é ele. Nem eu e nem você e nem eu passamos por um triz daquilo que ele passou. Ele carregou aquela cruz
que não foi feita para ele, que não tinha a medida dele, que não tinha a altura dele. Pesada, ele não merecia estar ali. O peso daquela cruz ser maior, ser preparada para um homem muito maior que ele. Não é sobre esse peso que a Bíblia está dizendo. Ele carregou a minha e a sua dor, a minha e a sua enfermidade, a minha e a sua transgressão, o meu e o seu pecado. Por isso aquela cruz esteve tão pesada e por isso o nosso Cristo sofreu dores insuportáveis pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelo nosso orgulho, pela nossa rebeldia, pela nossa forma de ser. Mas o Senhor está nos chamando de novo, Ele está nos chamando para a presença dEle, Ele está nos chamando para perto dEle, porque Ele não nos considera como servos, não nos considera como escravos, Ele não nos considera como um ser humanozinho qualquer. Ele não criou o céu e a terra e nos jogou aqui nesse mundo para que pudéssemos padecer, não! Isso é mentira do nosso inimigo maior. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos reinar com Ele em vida, mas conhecendo os pesares da vida, sabendo que por Ele e por causa dEle nós seremos humilhados, abatidos, rejeitados, muitas vezes caluniados, perseguidos. Ele sabia tudo que nós iríamos passar, exatamente porque Ele passou de igual modo. Ele sofreu de igual modo, Ele sofreu muito mais do que eu e você. O sofrimento e a dor dele é incalculável. Isaías entra na pregação dizendo assim: quem deu crédito? Quem ouviu a nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Vamos trazer para o contexto de hoje. Quantas pessoas pregando o evangelho, anunciando arrependimento. Quantas pessoas dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Quantas pessoas dizendo que sem Deus é difícil demais, apontando o caminho. Profetas, missionários, pastores, levitas. E como se não bastasse, Deus agora está usando as crianças nas redes sociais, porque Deus precisa usar todas as gerações para que a palavra dele seja confirmada no seu coração, para que você decida viver Cristo, para que você decida renunciar a sua vontade, para que você decida amá-lo. A palavra de Deus, ela é uma só. A Bíblia é verdade, ela é verdade de Gênesis a Apocalipse. E quando ela diz, se você disser que me ama, então renuncia a sua carne e segue-me. Mas se você disser que me ama e permanecer no seu erro e no seu pecado, você não me ama. Mas a palavra de Deus diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Nós estamos transgredindo a lei do Senhor desde que o mundo é mundo. A Bíblia é um manual de instrução da vida do Filho de Deus. Todo aquele que se diz filho de Deus, ele tem um manual de instrução, e o manual de instrução para mim e para a sua vida é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes.
Hebreus 4:12. Essa palavra é maravilhosa. O Senhor, Ele esmiuça você, Ele esmiuça a divisão da sua alma, juntas e medulas. Eu digo sempre, aonde o bisturi do médico não pode entrar, Deus, Ele entra com a palavra dEle e Ele gera cura e Ele restaura. Ele liberta o viciado, Ele liberta o mentiroso, Ele liberta, Ele faz livre homens e mulheres. A sua vida não é um acaso, a sua história não é um acaso. Até o seu sofrimento tem a ver com o seu testemunho e com aquilo que Deus tem para contar a seu respeito, porque o céu está escrevendo também a seu respeito. O céu conhece você. Deus te conhece porque foi Ele que te fez. A imagem e a semelhança de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você é a imagem do nosso Deus. Ele chamou você, Ele escolheu você, Ele tem uma história nova para você. Queira viver. Eu sei que não é fácil, é difícil mesmo, mas quando nós vamos renunciando e todos os dias lendo a palavra que é o manual de instrução, nós conseguimos caminhar um dia após o outro, lentamente nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo. A Bíblia diz: todavia agradou o Senhor Moê-lo. Quando a Bíblia está, quando Isaías está dizendo aqui, todavia, é continuamente. Agradou o Senhor. Quem é o Senhor? É Deus Pai, que moeu, que aceitou, que permitiu que o seu único Filho, Jesus Cristo, viesse à terra. Essa palavra é tremenda demais, porque Jesus estava lá. Ele fazia parte da Trindade. E como filho, como Deus Filho, ele foi obediente ao que Deus Pai o pediu para fazer. Ele veio à terra. Ele deixou o seu corpo de glória, ele deixou o seu poderio e ele se encarnou num corpo de carne, assim como o meu, assim como o seu. Mas como ele era Deus desde o princípio, ele não poderia ser concebido como pecado ou por pecado, como relação sexual, assim como eu e você fomos concebidos. Então, ele era sim 100% homem e 100% Deus. Mas sendo 100% homem e 100% Deus, ele veio à terra como com todos os sentimentos que eu e você temos. Com todas as provações, com todas as tentações, e ele foi tentado, e ele disse não ao pecado, ele disse não às ofertas, ele disse não ao mal. Quando o inimigo levou ele no pináculo do templo e tentou, e quando ele provou ele, depois que o nosso mestre estava ali 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi provado sim, mas ele disse não mais uma vez. Como não bastante, ele foi apontado e rejeitado pelos seus conterrâneos. O seu povo, o seu próprio povo, disse que ele era Beuzebu, porque ele estava expulsando demônios. E mais uma vez, pela palavra, ele confrontou aquelas pessoas, aqueles fariseus.
Do mesmo modo que nós vivemos hoje, o cristianismo tem sido perseguido desde a fundação do mundo. Você e eu estamos sendo perseguidos por várias situações, mas contudo nós não podemos desistir, nem do amor, nem da presença e nem da graça, porque o evangelho nada mais é do que o amor, a graça de Deus, nosso Senhor, e a verdade. Amém? A palavra do Senhor, ela disse aqui, no 11, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu acredito que o nosso mestre, quando ele teve que descer à terra, quando ele teve que nascer da Maria, quando ele teve que largar o céu por 33 anos, eu não consigo imaginar como foi essa despedida no céu, como foi ele despedindo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, como foi ele dizendo: Pai, eu estou indo ali na terra que o Senhor criou para resgatar o meu povo que o Senhor me deu. Daqui a pouco eu volto. Imagina o coração de Deus dizendo: eu ficarei longe do abraço do meu filho por 33 anos. E foi o suficiente para ele descer à terra, comprar a minha e a sua briga, nos salvar das garras do mal, nos defender, nos proteger, nos comprar. Eu acredito que quando ele estava na cruz, quase ao fim de entregar o seu espírito, porque ouça bem isso, ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele entregou. A morte não pôde tirar dele o espírito dele. Mas ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor. Eu acredito que naquele momento ele talvez pensasse: eu verei o fruto disso que eu estou vivendo agora. Eu verei o fruto do meu penoso trabalho. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Eu acredito que quando nós nos rendemos, a Bíblia diz assim, e há festa no céu quando um pecador se arrepende. E a festa no céu, queridos, quando você se arrepende, a festa no céu. Eu acredito que nesse momento eles vibram e ele diz: valeu a pena. Eu estou vendo o fruto do meu penoso trabalho. Porque durante 33 anos eu padeci sobre a terra. Durante 33 anos eu preguei o evangelho. Eu anunciei a palavra do meu Pai. Eu profetizei, eu curei, eu salvei, eu restaurei. Eu mandei levantar aquele que nunca levantou. Eu acredito piamente que quando a Bíblia diz que haverá festa no céu, eles se abraçam, os anjos se abraçam, Deus abraça o Filho. Eu acredito que nesse momento a festa que há no céu
Sabe, querido, é exatamente aquilo que eu e você sentimos no coração quando nós vamos até a frente. Quando um pastor faz o apelo, nós erguemos as nossas mãos e nós vamos à frente. Eu acredito que naquele momento existe sim uma festa, mas eu acredito que Deus, quando Ele está dizendo se arrepende, um pecador se arrepende, eu acredito que é o coração. Quando o coração é contrito, quebrantado, quando esse coração se arrepende em Cristo e quando ele verdadeiramente se rende ao Senhor, Deus é bom e a sua verdade é verdade. E não há meias verdades na palavra de Deus. Quando nós falamos de lutas e pelejas, se eu contar para você a minha peleja, você talvez não vai se compadecer de mim, ou sim. E se você contar para mim a sua peleja, eu também irei me compadecer de ti. Mas houve um que padeceu a verdadeira dor. E se tem uma coisa que ele conhece muito bem, é a dor. É a dor na carne. Porque a Bíblia diz, ele foi moído. O 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O Senhor, Ele está chamando você. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é uma só. Cada promessa que Ele fez sobre ti precisa se cumprir. Mas para se cumprir, você precisa se posicionar. Houve um tempo em que as pessoas diziam: quem tem promessa não morre. Morre sim, amado. Morre sim, amada. Para não morrer, precisa estar na presença de Deus. Precisa ter um coração contrito e quebrantado. Precisa estar na presença do Senhor. Precisa buscá-lo a tempo e a fora de tempo. Amém? Eu queria ler uma passagem que diz assim, em Mateus 8:17. A palavra do Senhor é essa: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando a Bíblia está dizendo doenças, ela está dizendo exatamente doenças da carne. E talvez as enfermidades sejam as enfermidades da alma. Porque o Senhor, Ele tem poder de curar tanto a sua e a minha alma, como a sua e a minha carne. Ele cura as doenças mentais, Ele cura as loucuras do homem, Ele cura o coração, as feridas. Através dele, nós conseguimos perdoar. Não existe nada mais libertador para um ser humano do que o perdão. Ele cura as nossas enfermidades do coração. Ele nos ajuda a liberar perdão. Ele nos ajuda a prosseguir. Ele nos ajuda a ser livres. Porque Ele é livre. Porque Ele é bom. E porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis. Nós não somos dignos. Tudo o que Ele fez e faz é pela graça, é pelo amor que Ele sentiu por nós. Se quando Ele veio, se quando Ele despediu do Pai, se quando Ele desceu à terra, se quando Ele andou aqui por 33 anos, se quando Ele padeceu, se quando Ele chorou e sofreu, sentiu fome,
quando ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, e ele disse ter passado por tudo isso e venceu, e ele disse que nós iríamos vencer, nós vamos vencer também. Tire os seus olhos, tire os seus olhos um pouquinho das coisas terrestres. Tire os seus olhos das coisas terrestres. Volta os teus olhos agora, nesse momento, para tudo aquilo que ele disse que está nos aguardando no céu. Tudo aquilo que ele disse que haveria guardado, que ele mesmo preparou. Ele disse que eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, e nós estamos preparando um lugar para vocês. Tire os seus olhos da sua luta. Pare um pouquinho de olhar para a sua dificuldade. Eu sei que você foi rejeitado, eu sei que você foi humilhado, eu sei que as palavras que você ouviu doeu. Eu sei que as portas fechadas te deixaram até, talvez, pensando em atentar contra a sua própria vida. Mas escuta uma coisa, não faça nada contra você. Você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor. Você é importante para Ele. Os 33 anos que Ele passou aqui foi por você. Ele está esperando você convocá-lo. Eles estão esperando você se arrepender verdadeiramente, para que haja festa no céu e para que haja festa também dentro da sua casa. Ele pode mudar a sua história e Ele quer mudar a sua história. Não se deixe enganar pelo disse-me-disse da vida, pelo disse-me-disse das pessoas, pelos amigos que te dão tapinha nas costas, mas que não são. Não se deixe enganar pelas coisas desse mundo. A palavra de Deus, ela diz em João 10:10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu quem? Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o Senhor disse, tenham vida, o Senhor está dizendo, eu posso curar sua alma. Eu quero curar sua mente, eu quero curar os seus ouvidos, eu quero curar a sua enfermidade. Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua dor? O que você tem? Qual é o seu problema? Deus pode curar você. Ele pode curar a sua história. E Ele quer curar você. Confessa para Ele. Diz para Ele o que você precisa. E Ele vai fazer para você. Porque Ele é Deus. E todo o poder está nas mãos dEle. Amém, amado? Amém, querida? A fidelidade do Senhor não dá para medir. É imedível, incalculável. O amor que o Senhor sente por você, o amor que Ele sentiu no seu nascimento. Talvez você não vem de um lar cristão, talvez você não vem de alguém que aprendeu sobre as coisas do Pai. Mas olha, no dia do seu nascimento, com certeza Ele estava lá e Ele se alegrou quando você veio parar aqui nessa terra com a permissão dEle, com a autoridade dEle. Porque você é eterno. Porque todo homem, toda mulher que nasceu é eterno. A salvação individual. Você precisa entender uma coisa. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Este não é o nosso destino final. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nesse lugar. Talvez você foi alguém que Deus usou muito fortemente no passado.
Mas neste momento da sua vida, as pessoas não estão crendo em você, não estão crendo no seu ministério, não estão crendo na sua história, não ouviram o seu testemunho. Não importa, querido, não importa, querida. Permaneça na presença do Senhor. Todos os dias, entre dentro do seu quarto, dobre os seus joelhos e busque a presença do nosso Rei. Porque Ele é Deus para restaurar o seu ministério. Ele é Deus para te usar com muito mais poder e muito mais autoridade do que você já foi usado um dia. Busque ao Senhor, não importa o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Você não é, você nunca foi o que as pessoas estão falando sobre você. Você é quem Cristo chamou para você ser. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2:24 assim: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, o meu e o seu pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ele te chamou. Ele pegou o seu pecado, o meu pecado, e carregou sobre ele. Então nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Nós não somos o que a nossa família diz que nós somos. Nós não somos aquilo que o mundo está dizendo que nós somos. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque Ele nos resgatou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos remiu, Ele mesmo nos comprou. E não foi barato não, foi muito caro. Ele derramou o próprio sangue dele por nós. Ele se fez maldito por nós. Ele rompeu a história dele. Ele poderia ter vivido na glória por toda a eternidade. Ele poderia ter usado outros meios para expiar os nossos pecados. Mas ele disse, não, Pai, eu vou comprá-los. Porque eu os amo. E eu tenho certeza que o nosso Deus aprovou imediatamente, porque a Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus, Ele doou o seu Filho, Ele deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser resgatados e restaurados e pudéssemos viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Eu sei que há muitas coisas na internet, muitas pessoas falando muitas coisas, mas ouça o que eu preciso te dizer hoje. Leia a palavra de Deus, leia ela, compre uma Bíblia pequena, carregue na sua bolsa, sabe? Tenha uma Bíblia no seu telemóvel, tenha uma Bíblia no seu celular, carregue a palavra de Deus, leia ela todos os dias, para você não ser enganado, para você não ser iludido. Creia na palavra de Deus. Creia em Deus, creia nas palavras do Senhor, porque Ele disse que Ele viria para nos resgatar. Ele veio. Ele disse que Ele subiria, Ele subiu ao Pai. Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele desceu nas profundezas do abismo e Ele tomou a chave do inferno e da morte.
E Ele te tirou de lá e Ele me tirou de lá. Nós somos dele. Então, em nome de Jesus, que os seus ouvidos nessa hora sejam destapados, que todos os comichões do seu ouvido caiam agora por terra, sejam queimados agora em nome de Jesus, e que você possa interpretar essa palavra no seu espírito. Que você venha ser redimido, curado, restaurado, revigorado, renovado. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Porque Deus te prometeu salvação. Tanto para a vida eterna, quanto para a vida presente. Quanto para a vindoura, quanto para a vida presente. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus e Ele quer remir você. Ele quer remir a sua história. Ele quer mudar a sua sorte. Ele mesmo quer mudar a sua sorte. Amém, amados? Eu vou deixar essa palavra para você e quero que você medite nessa palavra. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós alegreis e exultei. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para você e para mim nesse dia de hoje. Eu espero muito, 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 muito que você resista até o fim. Que você fique firme, que você fique forte no Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, agradecemos o Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque sentimos aqui a Tua presença, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui e ali, na casa do meu irmão. Deus, eu não tenho noção de onde essa palavra vai chegar, mas uma coisa eu creio, ela vai chegar àquele que precisa ouvi-la. E eu sei, Senhor, que o Senhor nos ama de forma incondicional, a ponto de dar a sua própria vida por nós. Te agradecemos porque o Senhor é bom e porque a tua fidelidade dura de geração em geração. Amamos o Senhor, amamos o teu reino, amamos estar na tua presença. Amamos professar essa fé que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amamos dizer que fomos comprados por ti. Ainda que o Senhor tenha padecido dores por nós, nós sabemos que a nossa leve e momentânea dor, a nossa leve e momentânea tribulação não é comparado ao peso de glória. Deus, nós cremos. Eu creio, Senhor, para aquele que não crê. Eu creio para aquele que nesse momento, Deus, está tão desesperado, Senhor, que ele está a ponto de desistir. Deus, eu peço pelo teu filho, envia, Senhor, uma comitiva de anjos lá agora, Deus. Não o deixe desistir, Senhor, não o deixe desistir, Senhor.
Seja com ele, coloca paz no coração dele, coloca paz no coração dela. Mostra para ele, mostra para ela, os planos do Senhor são bons, são perfeitos e são agradáveis. Em nome do teu filho amado Jesus, visita-os agora nesse exato momento. Sonda a intimidade deles, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa habitar agora, nesse exato momento, dentro do coração, da alma e do entendimento dos teus filhos. Eu te peço, Senhor, é este pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Que você tenha sentido a paz do nosso Senhor e que Deus possa contemplar a sua semana, viu? Fica firme, não desiste não. Você ainda vai viver grandes coisas. Você vai dar o seu testemunho de grandes coisas, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, viu? Um beijo no seu coração. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo que repousa sobre ti conhece você muito bem, viu? Um grande beijo. Deus abençoe.